Hoje vamos explorar fenômenos reais e inexplicáveis que aconteceram no Cemitério da Consolação, localizado em São Paulo. Para ouvir mais histórias como esta, se inscreva e deixe o like, é muito importante. Comente de que cidade você está nos escutando e fale qual horário você está assistindo esse vídeo. Título 1. O túmulo que chorava sangue. A noite estava particularmente sombria no Cemitério da Consolação, em São Paulo. O céu, sem lua, era uma capa negra que parecia engolir as estrelas. O vento cortante se arrastava pelas ruas desertas do cemitério, movendo as folhas secas das árvores antigas, fazendo-as dançar de maneira macabra, como se estivessem tentando sussurrar segredos esquecidos há muito tempo. Era um cemitério silencioso, mas não em sua totalidade. Quem o conhecia sabia que havia cantos onde as sombras pareciam mais densas, como se algo estivesse ali, observando, esperando. Mas nada, nem mesmo o mais supersticioso dos guardas, estava preparado para o que aconteceria naquela noite. Diz a lenda que, em uma sepultura isolada, o túmulo de uma mulher chamada Isabel começou a transbordar de um líquido espesso, vermelho, como sangue. Isso aconteceu em uma manhã fria de outono, e os primeiros a notar foram os funcionários do cemitério. Eles pensaram que fosse algum tipo de oxidação das pedras, talvez misturada com a água da chuva, mas o fenômeno continuou, por dias, sem cessar. O líquido parecia se originar diretamente da lápide de Isabel e continuava a escorrer, como se a terra sob a sepultura estivesse sangrando. Logo, rumores começaram a se espalhar por toda a cidade. Alguns falavam que o túmulo de Isabel pertencia a uma mulher que havia morrido de maneira trágica. Ela era jovem, bonita e havia sido vítima de um crime brutal, um assassinato, mas o assassino nunca havia sido encontrado. As pessoas da cidade diziam que sua alma estava em tormento, sem descanso. Ela estava condenada a sofrer pela eternidade, e seu sofrimento se manifestava através do sangue derramado. A história tomou força, mas ninguém ousava se aproximar do túmulo. E foi então que uma noite, o vigia do cemitério, um homem chamado Antônio, decidiu ir até lá. Ele sempre foi cético, nunca acreditou em histórias de fantasmas ou de almas penadas. Mas a crescente curiosidade e o medo entre os trabalhadores o fizeram tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Era já perto da meia-noite quando Antônio, armado com uma lanterna e uma sensação estranha no peito, entrou no cemitério. O silêncio era ensurdecedor, e o único som que quebrava a quietude era o seu próprio andar sobre o solo de pedras. Ele sentia como se o próprio cemitério estivesse vivo, como se as lápides observassem seus passos. Ele chegou ao túmulo de Isabel. Lá estava, a sepultura isolada, coberta de musgo e com a lápide manchada de um líquido vermelho que ainda escorria lentamente pela pedra fria. O cheiro metálico no ar era inconfundível. O cheiro de ferro, de sangue. Antônio se aproximou, com cautela, a lanterna tremendo em suas mãos. Quando ele olhou de perto, notou algo bizarro. O líquido não era apenas sangue, mas parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Era como se a própria sepultura estivesse respirando, em um movimento de subida e queda, como um ser vivo tentando se libertar. Foi então que ele ouviu o sussurro: "Ajude-me." Era uma voz feminina, suave, mas cheia de dor. Antônio congelou. Seus olhos se arregalaram e sua pele ficou gelada. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. O cemitério estava vazio. O sussurro vinha de dentro do túmulo, como se a própria Isabel estivesse falando através das pedras. "Ajude-me, para que eu possa descansar." O vigia, agora tomado por um misto de medo e curiosidade, aproximou-se ainda mais da lápide.
Sua lanterna tremia, iluminando o sangue que escorria, fazendo-o brilhar sob a luz fraca. O sussurro continuou. Agora, mais alto, mais urgente. Antônio sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse o puxando para aquele túmulo. Ele se abaixou, tentando entender o que estava acontecendo, quando, de repente, um som horrível irrompeu do chão. A pedra do túmulo se moveu, deslizando lentamente, como se algo estivesse tentando sair de dentro da sepultura. Antônio recuou, mas antes que pudesse dar um passo, algo gelado e forte agarrou seu braço. Ele tentou gritar, mas a voz se perdeu no ar. Ele olhou para baixo e viu horrorizado que o sangue havia começado a formar figuras como se estivesse ganhando forma. Eram mãos, braços, rostos distorcidos e angustiados, surgindo do solo, tentando puxá-lo para dentro da terra. O sussurro agora era um grito agonizante, preenchendo todo o espaço ao seu redor. Você não pode escapar. Você é meu agora. Antônio, em um impulso desesperado, conseguiu soltar-se e correr. Ele ouviu o som das pedras se quebrando atrás dele, como se a própria terra quisesse devorá-lo. Correu por entre as lápides, sentindo o peso de algo, invisível, o perseguindo. Sua respiração estava ofegante e o pânico tomava conta de seu corpo. Mas quando ele chegou ao portão do cemitério e olhou para trás, tudo estava em silêncio novamente. O túmulo estava intacto, o sangue já não escorria mais. Ele nunca mais entrou naquela parte do cemitério. Dizem que o vigia enlouqueceu após aquela noite, incapaz de explicar o que acontecera. Ele nunca contou a ninguém o que viu, mas todos sabiam que algo sombrio o havia marcado para sempre. E há quem afirme que, em algumas noites, ainda se pode ouvir o grito de Isabel e o som de sangue escorrendo entre as lápides, chamando por mais almas para fazer companhia à sua. Título 2. Choro de criança. Era uma noite gélida de outono em São Paulo. O vento cortante fazia as árvores balançarem e as sombras das lápides se alongarem, como se estivessem se esticando em busca de algo que se escondia nas trevas. Um grupo de 5 amigos, Lucas, Clara, Rafael, Marina e João, estava decidido a explorar o cemitério da Consolação. Eles já tinham ouvido todas as histórias e lendas sobre o lugar, mas não eram pessoas supersticiosas. Para eles, aquilo tudo não passava de boatos, exagerados de curiosos e turistas. Estavam ali apenas pela adrenalina, prontos para tirar fotos e contar histórias aterradoras aos outros no dia seguinte. Chegaram pouco antes da meia-noite, quando o cemitério já estava fechado para o público, mas eles tinham se infiltrado através de um portão lateral, que ficava quase sempre entreaberto. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava o local de maneira sinistra, refletindo nas antigas pedras de mármore e nas cruzes de ferro enferrujadas. O cemitério era conhecido pela sua arquitetura impressionante, com mausoléus imponentes e esculturas detalhadas, mas naquela noite tudo parecia mais sombrio, como se o lugar respirasse e aguardasse algo. Após alguns minutos de caminhada, atravessando as trilhas estreitas, eles chegaram à parte mais afastada do cemitério, uma área pouco frequentada, onde túmulos antigos estavam cobertos de musgo e as árvores se entrelaçavam, criando um véu de sombras que parecia engolir a luz da lua. Foi ali que encontraram o túmulo que chamou sua atenção. Pequeno, simples, mas com algo de peculiar. Ele estava cercado por uma cerca de ferro enferrujada e coberto por um tapete de flores secas e restos de folhas. A inscrição no túmulo estava parcialmente apagada, mas ainda era possível ler: Maria Luísa, 1920. 1922. Uma criança. O grupo de amigos, curiosos, se aproximou mais, quase como se o destino os estivesse puxando para mais perto daquela pedra fria. Enquanto observavam, Clara
a mais sensível do grupo, percebeu algo estranho. O ar estava mais pesado, e a atmosfera parecia de repente mais gelada, como se o próprio tempo tivesse parado ao redor deles. Foi então que, primeiro, ouviram um suspiro baixo. Clara olhou ao redor, confundida, mas os outros não pareceram notar nada de estranho. Ela decidiu seguir em frente, tentando se convencer de que era apenas o vento. Mas então, o som voltou. Choro. Suave no começo, quase um gemido distante, mas logo se transformando em algo mais angustiante, mais profundo. Era um choro de criança, o tipo de choro que você ouve à distância em um filme de terror, mas nunca espera ouvir de verdade. Clara parou, seu coração batendo forte no peito. Ela tentou chamar os amigos, mas sua voz se perdeu no ar frio. Você ouviu isso? Ela perguntou, virando-se para Lucas, que estava ao seu lado. Ele olhou ao redor, com um sorriso cínico. É só o vento, Clara. Não se deixe levar por essas histórias de assombração. Mas o choro aumentou. Agora era mais claro, mais perto. Era impossível negar que algo estava acontecendo ali. O som parecia vir de dentro da terra, como se a criança estivesse enterrada, clamando por ajuda. João, o mais cético do grupo, se aproximou do túmulo com uma expressão desafiadora. Vamos acabar com isso. Se tem um espírito aqui, eu quero ver, disse ele com um sorriso nervoso, mas sua voz falhou quando, de repente, o som cessou por um momento. Foi quando tudo ficou ainda mais estranho. A figura de uma criança apareceu entre as lápides, pálida, com os cabelos desgrenhados e roupas antigas, como se tivesse saído de um outro tempo. Ela tinha uma expressão triste, mas seus olhos, profundos e vazios, pareciam olhar diretamente para eles, como se os estivesse esperando. O corpo dela parecia translúcido, quase etéreo, mas ao mesmo tempo tangível. Ela deu um passo hesitante em direção ao grupo, o choro agora vindo de sua garganta, misturado com um lamento angustiante. Não me deixem aqui. Estou sozinha. Sua voz era uma mistura de desespero e tristeza e parecia ecoar pela escuridão do cemitério. Marina deu um grito e deu um passo para trás. O medo tomou conta de todos ao mesmo tempo, como uma onda gelada que os paralisava. A criança se aproximou mais, seus passos soando como ecos nos ossos de mármore que cobriam o chão. Lucas, com o coração batendo forte, pegou o celular para filmar. Mas quando a criança olhou diretamente para ele, a tela do celular piscou e apagou, como se alguma força invisível estivesse tentando silenciar tudo o que eles estavam vendo. Ela não pode estar aqui. Não pode... Rafael murmurou, suas mãos tremendo. Eles estavam tão próximos da criança agora que podiam ver a sujeira e os rasgos em suas roupas. Ela não parecia uma entidade, mas uma criança que havia sofrido de maneira cruel. A criança estendeu sua mão pálida e fria, como se pedisse ajuda. Não me deixe aqui, ela repetiu, seus olhos agora completamente sem vida, como se ela estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Foi nesse momento que o silêncio caiu novamente. O choro cessou de repente e a criança desapareceu nas sombras, como se nunca tivesse existido. O grupo estava tão paralisado de medo que não conseguia se mover. A atmosfera se tornava ainda mais pesada e a pressão no peito parecia insuportável. Eles se olharam sem palavras, até que finalmente Lucas conseguiu se mover. Com a voz trêmula, ele disse: Vamos embora agora. Eles correram pelo cemitério, ignorando os caminhos conhecidos e seguindo em direção à saída, até que finalmente chegaram ao portão lateral. Lá, quando olharam para trás, o cemitério parecia calmo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro deles, a lembrança da criança, do choro e dos olhos vazios permaneceu. E com o passar dos dias, a lembrança de seu pedido, não me deixe aqui, ainda os assombrava. Alguns tentaram voltar, mas nunca mais conseguiram encontrar o mesmo túmulo.
O cemitério da Consolação, com suas histórias e mistérios, continuou a guardar os segredos da criança perdida, esperando por aqueles dispostos a escutar o seu choro. Título 3. O relógio parado de Dona Ema. Dona Ema sempre foi uma mulher de grande respeito em São Paulo. Sua bondade era conhecida por todos, e sua presença era um alicerce para sua comunidade. Ela era viúva, sem filhos, mas cercada de carinho por amigos e familiares. Quando ela faleceu de forma repentina e sem qualquer explicação médica, um pesado véu de mistério se abateu sobre sua morte. A última vez que alguém a viu com vida foi ao cair da tarde, quando ela saiu de sua casa para dar um passeio. O relógio de bolso que ela sempre usava estava preso ao seu pescoço, guardado em uma corrente de ouro. Ela havia sido vista olhando para ele momentos antes de cair de joelhos sem conseguir reagir. Quando o corpo foi encontrado, o relógio estava parado, exatamente no momento de sua morte, como se o próprio tempo tivesse cessado para ela. O que aconteceria depois dessa morte súbita seria ainda mais assustador. Após o funeral, Dona Ema foi enterrada com todos os rituais que a sociedade da época exigia. Sua sepultura foi marcada por um túmulo de mármore simples, mas imponente. Porém, dentro do caixão, ao lado de seu corpo, algo estranho acontecia. O relógio de bolso que ela havia levado consigo foi colocado cuidadosamente sobre seu peito, o que, a princípio, parecia um ato simbólico de reverência. Mas à medida que os dias passaram, um mal-estar começou a tomar conta da cidade. O que ninguém sabia era que o relógio estava prestes a revelar um segredo sombrio. Ele estava parado no exato momento em que Dona Ema partiu, mas por algum motivo começou a funcionar novamente. E não era apenas um pequeno tic-tac. O relógio parecia pulsar de maneira estranha, como se tentasse bater forte em cada segundo, com uma força que não deveria existir. E o mais estranho, ele sempre marcava 1 da manhã. Relatos começaram a surgir. Algumas pessoas diziam que, ao passar perto da sepultura de Dona Ema durante a noite, sentiam uma pressão inexplicável, como se o tempo em torno delas estivesse sendo comprimido, fazendo seus corpos se moverem mais lentamente, quase como se tivessem sido transportados para outro momento, para outra dimensão. O ar ficava mais pesado e gelado, e elas sentiam como se estivessem sendo observadas, como se algo invisível estivesse se aproximando. Alguns corajosos se aventuraram mais perto da sepultura à noite. Em uma dessas noites, um homem de coragem inabalável chamado Sérgio decidiu testar a lenda. Ele estava determinado a provar que tudo aquilo não passava de histórias inventadas, que o relógio não era mais do que uma peça quebrada, sem qualquer poder. Ele se aproximou do túmulo de Dona Ema por volta de meia-noite, rindo, zombando das histórias que ouvira. Mas ao chegar perto, algo bizarro aconteceu. O ar ao redor dele ficou espesso, quase gelado. Sérgio parou de rir e, por um momento, sentiu uma sensação incomodante de que estava sendo observado. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Nenhum som, além do leve farfalhar das folhas secas. A sensação de desconforto aumentou. Foi quando ele ouviu o primeiro tic-tac. O som era baixo no começo, mas foi ficando mais alto, mais forte. Sérgio se aproximou mais, quase instintivamente, e olhou para o túmulo de Dona Ema. À medida que o relógio começava a funcionar de novo, ele sentiu como se o tempo em sua volta fosse dilatado. Ele podia ouvir cada tique do relógio como um martelar distante, ecoando pela escuridão. Mas o mais estranho de tudo foi que o relógio não estava mais parado. Ele estava avançando, acelerando, como se estivesse tentando mostrar a Sérgio algum momento crucial, algo que ele deveria entender. E então, o relógio fez um barulho ensurdecedor, como um grito, e os ponteiros pararam, fixos, na 1 da manhã. Nesse exato momento, o homem sentiu uma presença atrás de si, algo que não deveria estar lá.
um som suave, como um sussurro, vindo diretamente de seu lado, como se alguém estivesse falando perto de seu ouvido. Sérgio não ousou olhar para trás, mas seu coração disparou, sua pele gelou. De repente, uma sensação gelada o envolveu, e ele sentiu um toque no ombro, como uma mão fria que o puxava para a escuridão. Quando ele olhou para baixo, viu um reflexo, o de uma mulher. Mas sua face estava borrada, indistinta, como se estivesse meio apagada, como se estivesse na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela está aqui. Ela não quer que você... Vá embora. O sussurro, que mais parecia um grito distorcido, ecoou em sua mente. O relógio parou de novo, mas a sensação de que algo havia mudado era palpável. Sérgio tentou correr, mas seu corpo não se movia como antes. Ele estava preso, como se o tempo tivesse sido distorcido, retido. Foi como se ele estivesse mergulhado em uma areia movediça de segundos, cada um mais demorado do que o anterior. Seus olhos estavam lacrimejando, o coração batendo rápido demais, e ele não conseguia respirar, como se o ar tivesse se tornado impenetrável. O relógio de Dona Ema ecoava em sua mente. Eu vou te levar. Sérgio tentou gritar, mas sua voz estava presa, afogada pelo peso do tempo, pelas palavras da mulher que ele agora sabia que não era mais parte do mundo dos vivos. Ela estava ali, no limiar, no vácuo entre a vida e a morte, e ele era o próximo, a ser arrastado para aquele lugar. O relógio de Dona Ema começou a bater mais uma vez, e Sérgio foi empurrado para o chão, seu corpo esticado sobre a sepultura. Quando ele olhou para os lados, viu apenas a escuridão, e ao longe, uma sombra com o formato de uma mulher, flutuando acima de sua sepultura. Ele não foi mais visto depois daquela noite. Aqueles que o procuraram só encontraram seu casaco, rasgado e coberto de terra perto do túmulo. O relógio de Dona Ema, mais uma vez, estava parado, marcando 1 da manhã. Desde então, o cemitério permanece fechado para qualquer um que queira tentar. A lenda de Dona Ema e seu relógio não é apenas uma história. É um aviso, uma advertência de que, quando o tempo é interrompido, quando ele deixa de seguir seu curso natural, o que quer que tenha ficado para trás busca implacavelmente trazer mais almas para o seu domínio. O relógio, que nunca mais voltou a funcionar para os vivos, guarda até hoje o momento da morte de Dona Ema, e aqueles que ousam se aproximar de sua sepultura podem sentir o peso do tempo sendo dilatado ao seu redor. Quem ousa desafiar o relógio de Dona Ema, quem arriscaria ser levado pela mão fria do tempo que ela ainda tenta prender? Isso permanece como um mistério aterrador que ninguém quer resolver. Título 4. A Mão de Pedra. Era uma noite escura e fria. A neblina tomava conta do cemitério da Consolação e as sombras das antigas árvores se esticavam como dedos de espectros que pareciam vigiar os visitantes. O vento cortava a pele, mas o que mais fazia os calafrios percorrem as espinhas dos poucos que se atreviam a caminhar ali era a sensação de que algo estava observando, esperando. Em uma das áreas mais antigas e isoladas do cemitério, onde poucos se aventuram, está o túmulo de Antônio Alves de Souza. O nome era conhecido, mas não por boas razões. Antônio foi um homem cruel, temido e odiado por todos que o conheciam. Dizia-se que ele era responsável por uma série de atrocidades, crimes que envolviam a tortura e assassinato de inocentes, que ele realizava com uma frieza incomum. Alguns rumores falavam até de pactos com forças sombrias que ele teria feito para garantir poder e impunidade. Quando finalmente morreu, ninguém sentiu sua falta. A família de Antônio, em um gesto que muitos achavam curioso, encomendou uma grandiosa escultura em mármore para sua sepultura. Uma mão monstruosa, feita na mesma pedra que adornava a tumba, repousando com os dedos estendidos sobre o túmulo. Ela era imensa, feita com tal perfeição que parecia quase humana.
Não era uma simples escultura, mas uma obra que parecia viva. Seu detalhe era macabro, com a pele de mármore polido, imitando com precisão as veias e os nervos de uma mão verdadeira. O que à primeira vista parecia ser uma homenagem pomposa ao falecido, logo se tornaria uma maldição que duraria gerações. Ao longo dos anos, os primeiros rumores começaram a circular. Visitantes do cemitério começaram a relatar algo estranho sobre a mão de pedra. Eles diziam que à noite, quando o cemitério estava envolto no silêncio mortal da madrugada, a mão começava a se mover. Não era apenas uma ilusão ou um jogo de luz. Eles viam a mão se esticar lentamente, como se tivesse vida própria, estendendo os dedos na direção de quem se aproximava, como se desejasse alcançar as pessoas e agarrá-las. Mas o pior estava por vir. Uma noite, um grupo de turistas corajosos ou tolos, dependendo de como se vê a história, decidiu desafiar a lenda. Eles eram céticos, achavam que tudo aquilo não passava de superstição alimentada por histórias antigas. Entre eles estava Marcos, o mais cético de todos, um homem que acreditava firmemente que as lendas de fantasmas e espíritos não passavam de invenções de mentes fracas. Para ele, tudo era explicável por ciência ou lógica. Eles chegaram ao cemitério por volta da meia-noite, quando a neblina estava mais espessa e a lua cheia parecia iluminar as lápides com uma luz pálida, quase espectral. O ambiente estava quieto, perturbadoramente silencioso. Não havia som algum, além do farfalhar das folhas secas que o vento arrastava pelas trilhas do cemitério. O grupo se dirigiu até o túmulo de Antônio, onde a enorme mão de mármore repousava. O ar parecia pesado, como se o próprio cemitério estivesse respirando, esperando por algo. Marcos, com seu sorriso desdenhoso, foi o primeiro a se aproximar da mão de pedra. Ele estendeu a mão, tocando a superfície fria e lisa do mármore, zombando de todas as histórias que ouvira sobre o lugar. Tudo isso é bobagem, ele disse com uma risada nervosa. Uma pedra não pode fazer nada. Mas, assim que suas mãos tocaram a escultura, algo mudou. O vento se calou. O silêncio ficou mais denso, mais opressor. Por um breve momento, o grupo de turistas ficou em choque, como se o tempo tivesse parado. O ar se tornou mais gelado e uma sensação de desconforto os envolveu. O túmulo de Antônio parecia exalar uma energia sombria que os engolia. Foi quando Marcos retirou sua mão da escultura que a mão de pedra começou a se mover. Primeiro, um dedo se ergueu, lentamente, com um estalo que parecia vir de dentro da própria pedra, como se fosse algo vivo, com músculos e tendões, como se a mão estivesse se despertando de um longo sono. O grupo observou, atônito e aterrorizado, enquanto mais dedos começaram a se esticar em direção a Marcos, lentamente, sem pressa, mas com uma intenção claramente ameaçadora. Os olhos de Marcos se arregalaram. Seu corpo imóvel, como se fosse paralisado pela força invisível que emanava da mão. Ele tentou recuar, mas seus pés estavam firmemente plantados no chão, como se o próprio cemitério o estivesse segurando. A mão continuava a se mover, os dedos se curvando, como se quisessem agarrar Marcos pela garganta. O silêncio foi quebrado por um som agudo, como uma respiração pesada, mas não era dele. Era algo vindo da mão, algo sobrenatural. Uma força que não deveria existir. Marcos tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele estava preso em um pesadelo, impotente enquanto a mão se aproximava mais e mais, quase tocando sua pele. Finalmente, com um esforço desesperado, Marcos se soltou da paralisia e deu um salto para trás. Mas não antes de sentir o frio da pedra tocar a ponta de seu casaco. Quando ele olhou para a mão, ela já estava de volta à sua posição inicial, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação de que a mão ainda estava se movendo invisivelmente continuou a assombrá-lo.
O grupo, apavorado, fugiu do cemitério, sem olhar para trás. Quando chegaram à entrada, perceberam que Marcos estava estranho. Seus olhos estavam vidrados, como se ele não estivesse ali, mas em algum lugar distante. Ele murmurava algo baixinho, palavras ininteligíveis, enquanto o medo tomava conta de seu corpo. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele não conseguiu explicar. Apenas repetia: a mão está vindo atrás de mim. Algumas semanas depois, Marcos desapareceu. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Alguns dizem que ele foi levado pela mão de pedra, que finalmente cumpriu sua promessa de agarrar quem desrespeitasse as advertências do cemitério. Outros acreditam que a mão de Antônio, atormentada por sua vida de crueldade, agora caçava os vivos. Um aviso terrível para todos aqueles que se aproximam do túmulo com intenções impuras. E o túmulo de Antônio Alves de Souza, com sua mão monstruosa, permanece lá, esperando, sempre esperando. Para cada turista corajoso, para cada cético que acredita que nada pode acontecer, a mão de pedra está pronta para se mover novamente. Ela nunca esquecia, nunca perdoava. E quem ousasse desafiar a história, sentiria o toque frio e mortal daquela mão, que nunca descansaria.